Diariamente, aproximadamente 2.300 pessoas desaparecem nos Estados Unidos. Embora esse número pareça alarmante, cerca de 91% dos desaparecidos são localizados dentro de 48 horas, e 99% dos casos encontram resolução no decorrer do ano seguinte. Entretanto, persiste aquele 1% sem solução, situações onde indivíduos sumiram e permanecem desaparecidos, casos sem explicação, mesmo após extensivas investigações policiais, grande exposição na mídia e significativa participação da sociedade nos esforços de busca. O tempo passa rapidamente, as possíveis pistas já foram todas analisadas, raramente surgem novos dados e gradativamente os casos vão caindo no esquecimento. Restam apenas famílias aguardando desesperadamente por alguma resposta, pois conforme frequentemente relatado por parentes de desaparecidos, nada se compara à angústia da incerteza, vivendo em um limbo entre o temor, a esperança e a aceitação. Considero extremamente doloroso conceber a ideia de passar anos, talvez décadas ou eternamente sem descobrir o destino de alguém amado, uma realidade compartilhada por incontáveis pessoas globalmente. Existem ocorrências onde, mediante evidências encontradas ou informações posteriores, consegue-se formar uma hipótese aproximada dos acontecimentos. No entanto, há casos em que precisamente as pistas e informações investigadas acabam tornando tudo ainda mais nebuloso, inexplicável e intrigante do que parecia inicialmente. Um desses casos enigmáticos é o desaparecimento de Brandon Swanson, então com 19 anos. Seus pais, Brian e Annette Swanson, até hoje buscam compreender o que aconteceu com seu querido filho. Para entender por que, mesmo após 16 anos, este caso ainda gera tantas discussões e especulações, precisamos examinar sua história desde o princípio. Brandon Victor Swanson nasceu em 30 de janeiro de 1989, filho de Brian e Annette Swanson, em Marshall, município com 30 mil habitantes no sudoeste de Minnesota. Com sua irmã caçula Jasmine, Brandon foi criado nesta pacata cidade, rodeada por bosques, planícies e propriedades rurais, onde a agricultura constituía a principal atividade econômica. Brandon cresceu num ambiente cheio de amor e estabilidade. Mantinha laços estreitos com seus pais Annette e Brian, além de uma conexão especial com Jasmine, sua irmã mais nova. Destacava-se como estudante exemplar, demonstrando rápido entendimento e vasto interesse por várias matérias, particularmente ciências naturais. Aprendia com facilidade, alcançava notas extraordinárias e, mesmo fora do ambiente escolar, estava constantemente lendo. Sua paixão por adquirir conhecimento era notável. Observava tudo ao seu redor com atenção e curiosidade permanente. Apesar de ter crescido nos anos 90, época em que computadores e internet se popularizavam, área pela qual também demonstrava interesse, sua verdadeira paixão estava na investigação e desenvolvimento científico. Foi durante seus anos na Marshall High School que decidiu seguir carreira nesse campo. Além do amor pela leitura e seu fascínio por ciência e tecnologia, Brandon aproveitava momentos com amigos, participava de festas nos fins de semana, gostava de testar jogos eletrônicos recém-lançados e iniciou sua vida profissional aos 15 anos. Trabalhou durante todo o ensino médio em um supermercado local, onde conquistou a admiração de colegas e supervisores por sua confiabilidade e responsabilidade. Familiares, amigos e pessoas próximas posteriormente o descreveram como alguém maduro, respeitoso, carismático e alegre, que se relacionava bem com todos. Quando assumia um compromisso, dedicava-se completamente, sempre trazendo consigo uma dose significativa de ambição para cada novo desafio. Brandon Swanson terminou o ensino médio na Marshall High School no verão de 2007, onde foi um estudante dedicado e bastante envolvido com seus estudos. Após sua formatura, ele decidiu seguir uma carreira em uma área que combinava sua paixão por tecnologia e ciências naturais. Por isso, matriculou-se no curso de energias renováveis e construção de turbinas eólicas no Minnesota West Community and Technical College, localizado na cidade de Canby, cerca de 50 quilômetros de Marshall. Durante esse período, Brandon fazia o trajeto diariamente entre Marshall, onde morava com os pais, e o campus de Canby. Ele aproveitou o ano para adquirir conhecimento prático em sua área de interesse e se preparar para seu próximo grande passo, a universidade. Brandon era ambicioso e determinado, e sua família sabia que ele tinha planos ousados para o futuro. No outono de 2008, Brandon iniciaria sua nova jornada acadêmica no Iowa Western College, em Council Bluffs, a aproximadamente 400 quilômetros de sua casa. Ele estava empolgado com a ideia de morar sozinho pela primeira vez e construir sua independência. Essa mudança seria uma oportunidade única para ele, não apenas academicamente, mas também como uma chance de explorar sua curiosidade natural e ampliar seus horizontes.
As pessoas que conheciam Brandon descreveram-no como um jovem brilhante e sociável, com uma mente aberta e um forte desejo de aprender. Ele era considerado confiável, maduro e cheio de entusiasmo pelas possibilidades que a vida universitária em Iowa ofereceria. Era evidente que ele estava prestes a iniciar um período muito promissor de sua vida e conquistaria seus sonhos. Contudo, estes sonhos e aspirações não se concretizariam para Brandon, então com 19 anos, pois ele desapareceria na noite entre 14 e 15 de maio de 2008, sob circunstâncias que permanecem debatidas mesmo após 16 anos. 14 de maio de 2008 marcava uma terça-feira e também o encerramento do semestre para Brandon no West Community College. Ele pretendia utilizar as semanas e meses seguintes para preparar sua mudança para Iowa. Naquele dia específico, planejava celebrar adequadamente o fim das aulas e sua iminente partida com diversos amigos. O encontro estava marcado na residência de um amigo em Lindy, aproximadamente 12 quilômetros distante de Marshall. Brandon despediu-se dos pais no início da noite, embarcou em seu Chevrolet Lumina cinza e percorreu o curto trajeto até Lindy. Ao chegar na casa do amigo, demonstrava bom humor. Gradualmente, outros conhecidos foram chegando e todos desfrutaram de momentos agradáveis juntos. Durante sua permanência, segundo relatos das testemunhas presentes, Brandon consumiu uma bebida alcoólica, aparentemente uma cerveja. Por volta das 22h30, ele se despediu pois tinha outros compromissos naquela noite. Pretendia encontrar outro amigo que, assim como ele, estava prestes a mudar-se para outra universidade nos dias seguintes. Brandon queria aproveitar a oportunidade para um último encontro e despedida. Na residência deste amigo também acontecia uma pequena confraternização naquela noite de 14 de maio. Brandon retornou ao seu veículo e partiu em direção a Canby, situada a aproximadamente 50 quilômetros de Lindy. A viagem durava cerca de 40 minutos, mas ele conhecia perfeitamente o trajeto, tendo percorrido quase diariamente durante os últimos 12 meses para frequentar o Western Community College. Testemunhas que o viram chegar à segunda festa posteriormente o descreveram como completamente tranquilo e excepcionalmente bem-humorado. Uma coisa importante nas investigações da polícia sobre este caso foi descobrir quanto Brandon tinha bebido naquela noite. A polícia descobriu que ele tomou uma cerveja na primeira festa em Lindy e, quando perguntaram às pessoas, souberam que na segunda festa em Canby ele tomou um pouco de uísque. Isso quer dizer que, se as pessoas que viram ele estiverem falando a verdade, Brandon só bebeu uma cerveja e um copo pequeno de uísque a noite toda, e ninguém achou que ele estava estranho ou bêbado. Depois da meia-noite, Brandon Swanson decide ir embora da festa e voltar para casa em Marshall. Como eu falei antes, ele conhecia muito bem o caminho de 50 quilômetros de Canby até a casa dos pais dele em Marshall, porque ele fazia esse caminho todo dia pela Highway 68 quando ia para a faculdade local. Mas em vez de ir por esse caminho simples que ele conhecia tão bem e que era o jeito mais rápido de chegar em casa, Brandon faz uma coisa bem diferente. Brandon resolve não ir pela Highway 68 e vai por estradas menores e depois por estradas de terra que não tinham luz. Depois, algumas pessoas pensaram, mas isso é só uma ideia que ninguém tem certeza se é verdade, que Brandon não quis ir pela Highway 68 que ele conhecia bem porque não queria encontrar policiais, já que numa estrada grande, mesmo de noite, é mais fácil a polícia parar alguém do que em estradas pequenas ou no meio do mato nessa região. E mesmo que Brandon não tivesse bebido muito, ele tinha bebido um pouco, o que já seria um problema se a polícia parasse ele, e além disso ele tinha menos de 21 anos. Então dá para entender por que ele decidiu não ir pelo caminho normal pela estrada grande para voltar para casa naquela noite. Tudo bem até aí, mas quando ele decidiu não ir pela Highway 68 para voltar para casa, Brandon se colocou em perigo, por vários motivos. Brandon usava óculos, e por causa de um machucado que teve quando era criança, só enxergava 10% com o olho esquerdo, sendo quase cego desse lado, como muitas pessoas falaram depois. Além desse problema e de ter bebido, outra coisa é que ninguém sabia direito se Brandon conhecia bem, ou se conhecia, essas estradas de terra escuras onde ele estava dirigindo agora. Pelo jeito que ele decidiu ir por ali, as pessoas acharam que ele devia confiar que conseguiria voltar para casa por essas estradas. Mas como todo mundo ia descobrir logo, ele se enganou. Brandon acaba se perdendo totalmente enquanto dirige no escuro, cercado por campos nessas várias estradas confusas, e quando ele percebe isso na Lion Lincoln Road, como descobriram depois, uma estrada de cascalho perto da divisa do condado de Lincoln no meio do nada, ele tenta virar o carro, mas sai da estrada e cai numa vala, de onde não consegue mais tirar seu Chevrolet Lumina cinza, que fica preso com a frente num barranco na beirada da estrada. Como a polícia descobriu depois nas investigações, Brandon tentou ligar para vários amigos dele a partir da 1h15 da manhã.
provavelmente logo depois que seu carro caiu na vala, mas ninguém atendeu o telefone. Por isso, às 2 horas da manhã, 45 minutos depois, ele decidiu ligar para os pais. Os pais de Brandon, Annette e Brian Swanson, estavam dormindo em casa naquela hora, mas é claro que acordaram na hora quando viram que era o filho deles ligando, porque sabiam que ele ia passar a noite com os amigos. Brandon conta pelo telefone que bateu o carro, mas diz que não se machucou e está bem. Ele também fala que parece que o carro não estragou muito porque ele estava devagar quando aconteceu o acidente, porque, como eu falei antes, Brandon só estava tentando dar a volta nessa estrada de cascalho e estava bem devagar quando caiu na vala. Então nem o carro nem ele se machucaram muito. O interessante é que Brandon, enquanto fala no telefone com os pais, depois de explicar o que aconteceu e como estava a situação, também diz exatamente onde ele está. Ele parece ter certeza do lugar onde está, o que é estranho porque são 2 horas da manhã. Ele saiu da casa dos amigos em Câmbia meia-noite, então está quase 2 horas em algum lugar em estradas de terra escuras no meio do nada. Mas mesmo assim tem certeza de onde está, e é isso que ele fala para os pais. Brandon diz que tem certeza absoluta que está perto da cidade de Linde, a cidade, vamos lembrar, onde Brandon estava com os amigos no começo da noite e que fica só a 12 quilômetros, ou seja, 10 minutos de carro da casa dos pais dele. O que nem Brandon nem os pais dele no telefone sabiam naquela hora era que ele não estava nem perto de Linde, mas sim a mais de 30 quilômetros longe, para o sudoeste, perto da cidade pequena de Porter. Mas Brandon está, como eu falei, muito certo de onde está e fala isso de novo para o pai dele no telefone, dizendo que já consegue ver as luzes da cidade de Linde de longe. Annette e Brian Swanson, os pais de Brandon, depois de ouvir tudo que o filho falou no telefone, acham que vão encontrar ele depois de dirigir só um pouquinho e poderão ajudar. Por isso, os Swansons entram na caminhonete deles e saem de casa às 2h15 da manhã indo para onde Brandon está falando no telefone com o pai dele. Mas quando Annette e Brian chegam no lugar que Brandon continua descrevendo pelo telefone, descobrem que ele não está lá, e Brandon também não consegue ver os pais dele em lugar nenhum. Os três então decidem tentar se ajudar um pouco, porque estão, como eu falei, num lugar totalmente escuro e difícil. Brandon diz que vai sentar no carro dele e ligar as setas e os faróis, e os pais de Brandon, Brian e Annette, acendem lanternas da caminhonete deles para que possam se ver de algum jeito. Mas é claro que não conseguem se ver, porque nem Brandon pode ver os pais dele nem eles podem ver Brandon, já que sem saber disso, o jovem de 19 anos está, como eu falei, a mais de 30 quilômetros de distância no meio do nada perto da cidade pequena de Porter. E toda a situação vai ficando cada vez mais chata para todo mundo, como dá para imaginar, tanto para os pais de Brandon, que tentam desesperadamente seguir o que o filho está falando no telefone e achar ele em algum lugar, quanto para o próprio Brandon, que já está mais de 2 horas dirigindo e andando no escuro em estradas de terra e por último ainda bateu o carro que ficou preso numa vala da estrada, não podendo mais continuar dirigindo. E é justamente essa irritação dos dois lados que faz Brandon desligar o telefone enquanto a mãe dele está falando com ele. Mas quando a mãe dele liga de volta poucos segundos depois, ele atende de novo e pede desculpas, e eles continuam tentando se achar. Mas fica cada vez mais claro que isso não vai dar certo desse jeito. Por isso, os três decidem mudar o plano agora. Brandon fala para os pais dele pelo telefone que vai sair do lugar do acidente e ir a pé até a cidade de Linde, que ele ainda tem certeza absoluta que consegue ver as luzes de longe. Então Brandon começa a andar agora, com o celular ainda no ouvido, falando com o pai dele do outro lado da linha, atravessando campos e terreno difícil na escuridão total em direção às luzes da cidade de Linde que ele acha que vê na frente dele. O novo plano agora é que Annette e Brian Swanson vão dirigir até um estacionamento em Linde, que é de um restaurante que eles conhecem onde a família costumava comer junto antes. Lá eles combinaram de encontrar Brandon. Para continuar se falando até se encontrarem em Linde, Brandon continua no telefone com o pai dele. Durante essa ligação, Brandon continua explicando a situação dele para o pai, dizendo que está no caminho certo e que precisaria atravessar vários campos e pular algumas cercas para chegar mais rápido. Brian fala para o filho ter cuidado, mas Brandon, mesmo um pouco chateado como era normal depois de tudo, ainda estava animado, porque não estava machucado, a noite estava clara, tinha lua cheia e Brandon achava que logo ia encontrar os pais dele que estavam esperando no estacionamento. Por isso ele continua andando, mas aí, pouco depois, às 3h10 da manhã, a ligação entre Brandon e o pai dele para de funcionar por motivos que até hoje ninguém sabe direito. A última coisa que Brian Swanson ouve do filho dele no telefone é um grito alto e meio assustado, "Oh shit", e depois nada. É importante saber que Brandon não desligou depois desse "oh shit". A ligação entre ele e o pai dele ainda estava funcionando, mas Brian Swanson, que estava esperando com a esposa dele no estacionamento em Linde para o filho chegar, não conseguia mais ouvir ele.
A última coisa que ele ouviu foi esse "oh shit" alto e depois mais nada. Por isso ele fica perguntando várias vezes: "Oi Brandon, você ainda está aí? O que aconteceu? O que foi?", mas não recebe mais resposta, o que deve ter sido horrível para os pais, que achavam que sabiam onde o filho estava, em algum lugar num campo, e agora tinham que pensar que alguma coisa tinha acontecido porque ele não estava mais respondendo. O pai dele então tentou desligar e ligar de novo para Brandon, várias vezes, mas Brandon não atendeu mais o celular dele. O telefone tocava várias vezes, depois ia para a caixa postal, mas ele não conseguiu mais falar com o filho. Annette Swanson, mãe de Brandon, falou depois sobre isso: "Nós ligamos para ele várias vezes. Pensamos que mesmo se o celular tivesse caído da mão dele e ele não conseguisse achar no escuro, quando ligássemos ele ia ver a luz do telefone, achar e atender, mas isso não aconteceu. Eles não conseguiram mais falar com Brandon." A procura por Brandon Swanson começa ainda durante a noite, porque depois que os pais dele não conseguem mais falar com ele por telefone, eles logo chamam a família toda. Além disso, ligam para os amigos do filho, pessoas que conhecem, parentes, e todo mundo que conseguem chamar se encontra na cidade de Lindy e começa a procurar por Brandon e o carro dele na área onde os pais dele acham que ele está e que ele mesmo tinha falado. O que ninguém sabe nessa hora é que todo mundo está procurando no lugar totalmente errado, porque seja lá o que aconteceu com Brandon Swanson, não aconteceu perto de Lindy, mas a mais de 30 quilômetros de distância, perto da cidade pequena de Porter. Por isso, não acham nenhum sinal dele nem na noite de 14 de maio nem nas primeiras horas da manhã de 15 de maio. Quando o sol nasce e a primeira procura dos amigos e da família não deu certo, os Swansons decidem ir até a delegacia de polícia em Lindy para avisar que o filho dele sumiu. Mas já quando explicam a situação para os policiais de lá, Annette e Brian percebem que a polícia de Lindy não estava muito interessada em procurar Brandon logo. Um dos policiais até falou direto para Annette que o filho dela de 19 anos tinha direito de sumir se quisesse. E sim, claro, um jovem de 19 anos pode não voltar para casa de noite sem falar com os pais, e também pode sumir se quiser sem falar nada para ninguém. Mas desde quando ninguém liga para como uma pessoa sumiu? Quer dizer, Brandon Swanson não simplesmente não voltou para casa naquela noite. Ele ficou no telefone com os pais dele por 47 minutos. Teve um acidente depois do qual não podia mais usar o carro para continuar. Estava, como ele mesmo falou, num terreno difícil, teve que pular várias cercas. Estava chateado e queria chegar o mais rápido possível no lugar onde combinou de encontrar os pais dele quando a ligação parou de repente sem esperar. E ninguém conseguiu mais falar com ele desde então. E eu nem quero imaginar como Annette e Brian Swanson devem ter se sentido depois de contar tudo isso para a polícia e aí ouvir que sim, seu filho tem direito de sumir se ele quiser, e pronto. Mas mesmo que a polícia de Lindy, como eu falei, no começo não estivesse muito interessada e achasse que Brandon ia aparecer logo, eles olharam os dados do celular dele porque os pais insistiram muito, ainda no mesmo dia, 15 de maio. Assim, deu para saber mais ou menos onde Brandon estava por último, ou seja, a área onde ele estava quando a ligação com o pai dele parou de repente. E foi assim que descobriram que ele não estava perto de Lindy, como ele mesmo e os pais dele tinham certeza, mas muito, muito longe, perto de Porter quando seja lá o que aconteceu com ele. E como dá para imaginar, essa informação foi um choque muito grande para Annette e Brian Swanson, porque queria dizer que toda a procura pelo filho deles na noite anterior e também a que já tinha acontecido com amigos e família e conhecidos nunca ia dar certo porque Brandon estava numa área totalmente diferente. Nas horas seguintes, a polícia em Lindy se junta com os colegas deles no departamento do condado de L, que cuida da área onde Brandon realmente sumiu, e lá começam a procurar muito por ele e pelo carro dele. E pelo menos sobre o carro, logo tem sucesso. Um grupo de busca da polícia comandado pelo xerife Joe Doll acha o Chevrolet Lumina cinza a uma milha da Highway 68 na Lincoln County Road, a estrada de cascalho onde Brandon tentou fazer a curva durante a noite. Tirando o fato de que o carro está preso na vala, ele está mais ou menos sem estragos, mas dá para ver que Brandon nunca ia conseguir tirar ele dali sozinho. E mesmo que achar o carro rápido seja bom no começo, isso também traz problemas grandes para os grupos de busca, porque ninguém sabe dizer para que lado Brandon foi depois que decidiu continuar andando no meio da noite. A área é enorme, difícil e cheia de campos e áreas com mata. Ele poderia ter ido para qualquer lado do lugar onde acharam o carro dele. O que também deixa todo mundo confuso é a questão das luzes. Brandon tinha falado várias vezes durante a ligação com os pais dele, e tinha certeza total disso, que conseguia ver as luzes da cidade de Lindy um pouco longe na frente dele. Mas como todo mundo sabe agora, as luzes que ele viu com certeza não eram as luzes da cidade de Lindy, e claro que os grupos de busca ficam se perguntando o que ele podia ter achado que eram essas luzes. A polícia de lá tem duas ideias: ou Brandon confundiu as luzes da cidade de Lindy com as luzes da cidade de Porter,
que estava bem mais perto dele, ou ele confundiu as luzes fortes que tinham num silo de grãos algumas milhas longe com as luzes de uma cidade. As duas coisas podiam ser, ou até algo totalmente diferente. No final, ninguém sabe o que Brandon viu lá. Nos dias depois que acharam o carro de Brandon, continuam procurando muito por ele. Centenas de voluntários se juntam com a polícia, que procura em toda a área tanto por terra quanto com a ajuda de um helicóptero e vários grupos com cães, e graças aos cães farejadores, logo dá para ter uma ideia melhor da direção que Brandon tomou no meio da noite. Os cães levam os grupos de busca da vala onde acharam o carro de Brandon por uma distância de 2 milhas direto até a área perto do rio Yellow Madison, que tem 173 quilômetros de comprimento, até a beira dele, onde um dos cães consegue seguir o rastro de Brandon. Mas o fato de que o rastro termina bem perto da beira do rio é muito triste, porque sugere que as últimas palavras de Brandon, "Oh shit", tinham a ver com o rio que ele de repente, e muito provavelmente sem esperar nada, viu na frente dele e onde ele pode ter caído e se afogado. A polícia acha que isso é muito provável logo de cara, mas durante o dia seguinte, aparecem sinais que fazem pensar se essa ideia de que Brandon caiu no rio Yellow Madison e se afogou é mesmo verdade. Para surpresa de todo mundo, descobrem que os cães conseguem achar o rastro de Brandon do outro lado do rio. Um dos cachorros de busca parou primeiro na beira do rio Yellow Madison, mas depois pulou na água, nadou até o outro lado e conseguiu achar o cheiro de Brandon novamente com o nariz no chão. Se Brandon tivesse se afogado nesse rio, não faria sentido os cachorros acharem seu cheiro do outro lado. Mas foi isso que aconteceu, o que indica que Brandon talvez tenha conseguido nadar através do rio e subir na outra margem. Os cachorros então seguiram o cheiro de Brandon da outra margem até uma estrada de terra que ia em direção ao condado de Yellow Madison. Mas o rastro acabou ali. É interessante notar que naquela mesma manhã, quando os cachorros estavam seguindo o cheiro de Brandon, havia muito trabalho acontecendo nessa estrada onde o rastro sumiu de repente. Tinha vários caminhões grandes e tratores indo e voltando na estrada de cascalho, e pensaram que por causa de tantos caminhões passando, os cachorros não conseguiram mais seguir o cheiro. Mas o fato é que da beira do rio, o rastro de Brandon continuou de novo. É importante dizer que cachorros farejadores não são perfeitos, então é possível que eles tenham se enganado quando acharam o rastro do outro lado do rio até a estrada. Mesmo assim, durante 4 semanas, procuraram em cada pedra ao longo desses 3 quilômetros do rio e da região. O rio Yellow Madison foi muito bem procurado com barcos e mergulhadores por um longo trecho. Colocaram grades em vários pontos do rio onde poderiam encontrar objetos ou até mesmo o corpo de Brandon, caso ele tivesse caído na água e se afogado. Além disso, grandes equipes de policiais com cachorros farejadores e cachorros treinados para achar corpos, centenas de voluntários e muitas outras pessoas procuraram do amanhecer até o anoitecer. Como eu disse, procuraram durante o mês inteiro em todos os lugares e não acharam nada, nem um sinal de Brandon Swanson ou das coisas que ele tinha consigo, como as chaves do carro, o celular ou as roupas que estava usando. No fim de 2008, o Serviço de Emergência, que é um grupo de busca e resgate de Minnesota, procurou de novo em uma área de 30 km² atrás de Brandon, também sem achar nada. Nos meses e anos seguintes aconteceu o que geralmente acontece nesses casos de desaparecimento. Os cartazes de procurado continuaram sendo colocados e Brian e Annette Swanson sempre faziam novos e distribuíam. Os dois também tentavam fazer com que as pessoas não esquecessem do desaparecimento do filho deles. Mas como não tinha nenhuma pista nova ou informação, não tinha muito o que fazer. Brandon Victor Swanson está desaparecido desde 14 de maio de 2008 e ninguém sabe o que realmente aconteceu no momento em que a ligação entre ele e seu pai acabou tão de repente. Mas o que poderia ter acontecido? Sobre isso existem, como é normal num caso assim, muitas teorias diferentes. Vou começar com a teoria que descarta todas as outras possibilidades. A ideia de que Brandon Swanson se afogou. Quando pensamos bem no que Brandon Swanson falou para seus pais durante aquela ligação de 47 minutos, nas informações que ele deu e, principalmente, na última coisa que ele disse antes que seu pai não pudesse mais ouvi-lo, quando juntamos tudo isso de novo, então parece muito possível que ele realmente escorregou e caiu nesse rio Yellow Madison. Brandon tinha tido um dia longo e cansativo de aula quando, no começo da noite, primeiro foi ver amigos em Lindy e depois, mais tarde, dirigiu 50 quilômetros até Canby para ver outros amigos. Ele tinha bebido uma cerveja e um copo pequeno de uísque quando decidiu voltar para casa pouco antes da meia-noite. Ele resolveu não ir pelo caminho normal pela rodovia e então bateu o carro. Depois teve a ligação longa e às vezes frustrante com seus pais que não conseguiam achá-lo, e aí ele decidiu ir a pé. Mesmo que Brandon parecesse muito seguro ao telefone, segundo seus pais, no final não se sabe como estava sua cabeça depois de bater o carro. Agora que estava andando no escuro,
ainda mais com o problema que tinha no olho esquerdo onde quase não enxergava. É bem provável que Brandon não viu o rio que em algum momento apareceu na frente dele e que quando percebeu que tinha água, escorregou, gritou "oh shit", caiu, se afogou e que foi por azar que não conseguiram achá-lo depois. Se acreditarmos nisso, então esse caso não é tão misterioso, pois foram várias decisões pequenas, mas que no final foram fatais e levaram a um acidente terrível que resultou na morte de Brandon Swanson. O caso só fica realmente estranho e misterioso quando pensamos na possibilidade de que Brandon não se afogou nesse rio Yellow Madison, mas que conseguiu subir e sair do outro lado da margem, e tem várias evidências que apoiam isso. Por exemplo, primeiro tem os cachorros farejadores que conseguiram achar seu rastro na outra margem e seguiram até essa estrada que vai para o condado de Yellow Madison. Mesmo que os cachorros possam ter se enganado quando acharam esse novo rastro, não acharam nem um pequeno sinal de Brandon dentro e ao redor desse rio, mesmo depois de semanas procurando muito, especialmente com mergulhadores, barcos e grades na água. Durante minha pesquisa sobre esse caso, li várias vezes que não tem provas de que Brandon Swanson se afogou. Isso não quer dizer que não possa ter sido assim, quer dizer apenas que não tem prova disso. Mas o que tem, quer a gente acredite ou não, é um rastro que foi achado do outro lado da margem do rio, e é exatamente sobre isso que falam as outras teorias desse caso. O que dá para ter quase certeza é que Brandon, se conseguiu nadar através do rio até o outro lado, não tinha mais um celular funcionando quando saiu da água. Se ele tivesse um celular funcionando, com certeza teria ligado na hora para seus pais ou para outra pessoa, mas isso não aconteceu. O celular é, de qualquer jeito, um dos grandes mistérios nesse caso porque nunca foi achado. Ou ele caiu da mão de Brandon quando ele escorregou para dentro da água, mas aí dá para perguntar por que não foi achado em algum lugar na grama quando centenas de pessoas procuraram em todo lugar. Ou então caiu da mão ou bolso dele enquanto nadava pelo rio, ou estava quebrado quando ele chegou do outro lado, não se sabe, mas ele nunca mais usou o celular e também não foi achado. Mas agora, deixando de lado o celular, sobre o qual tem muitas perguntas que não podem ser respondidas, se quisermos acreditar que Brandon Swanson conseguiu, depois de cair no rio Yellow Madison, nadar através dele e então sair do outro lado, aparece a pergunta: o que aconteceu com ele depois? E é aí que vem as outras teorias, e uma delas é que Brandon morreu de frio, pois naquela noite de 14 para 15 de maio estava 7 graus Celsius na região de Camby Porter. E Brandon estava vestindo só uma calça jeans fina e uma camiseta branca de manga curta quando saiu do carro, e estava com essas roupas quando caiu na água. Dá para imaginar facilmente que se ele conseguiu chegar na margem do outro lado, não estava só em choque, mas também estava com muito frio. Talvez tenha conseguido se arrastar até essa estrada onde os cachorros perderam seu rastro, e então de algum jeito desmaiou, talvez tenha perdido a consciência. Talvez estivesse tão cansado que simplesmente sentou e dormiu ou algo assim, e então em algum momento morreu de frio enquanto ficou deitado lá hora após hora. Isso pode muito bem ter acontecido, mas aí aparece a pergunta de por que não o acharam. Eu já tinha falado antes que a polícia na busca por Brandon estava com cachorros farejadores e também com cachorros treinados para achar corpos. E esses cachorros não mostraram nada em nenhum lugar em toda essa área de busca. Mas exatamente por isso, porque nunca se pôde encontrar um corpo em lugar algum nesta região, também existe a teoria de que possivelmente um crime ou algo do tipo poderia ter ocorrido depois que Brandon conseguiu sair da água e se arrastar até esta estrada. No entanto, que alguém estivesse dirigindo nesta área durante a noite e por acaso encontrou o Brandon molhado e exausto, o pegou e depois o matou, é extremamente improvável e, portanto, uma das teorias menos prováveis. No entanto, mais tarde houve informações de que um fazendeiro da região, que a polícia queria interrogar durante sua busca por Brandon, se recusou a fornecer informações e também não permitiu que a polícia vasculhasse sua fazenda. Isso pode significar muito ou absolutamente nada. E então, como em praticamente todos os casos de pessoas desaparecidas, existe também a teoria do desaparecimento voluntário. Mas para deixar claro neste ponto, praticamente ninguém acredita nisso no caso de Brandon Swanson, pelo menos essa foi minha impressão durante minha pesquisa. Simplesmente não havia motivo para ele desaparecer voluntariamente. Ele estava ansioso há meses para começar seus estudos em Iowa no outono seguinte, tinha uma relação próxima com seus pais e sua irmã Jasmine, e além disso, quando desapareceu, não tinha dinheiro, documentos ou celular consigo. Além disso, é muito improvável pensar que Brandon encenou toda essa noite e a viagem por terreno acidentado, incluindo o acidente e a ligação para seus pais, apenas para depois desaparecer para sempre. No final, é claro que não se pode excluir 100%, mas esse cenário é muito improvável. No outono de 2021, 14 anos após o desaparecimento de Brandon, o rio Yellow Madison secou novamente devido a uma seca massiva e prolongada, algo que já aconteceu 30 vezes desde 1972,
e a polícia aproveitou essa oportunidade para iniciar uma nova busca pelos restos mortais de Brenton. Entre outras coisas, várias escavações foram realizadas no leito seco do rio, mas novamente não encontraram nenhum vestígio. Tudo que restou aos pais de Brandon, Annette e Brian, são as memórias de seu filho, mas essas memórias incluem também a última lembrança, a chamada telefônica que tiveram com Brandon e as últimas palavras que ele disse antes de desaparecer. A fonte de incerteza, não saber o que realmente aconteceu com ele, ainda acompanha a família Swanson todos os dias.